Esse é o pior caso de exorcismo que existe. Nos anos da história paranormal, poucos casos chamaram tanta atenção quanto a trágica história de Anneliese Michel. Nascida na Alemanha em 1952, Anneliese era uma jovem com uma educação católica devota. No entanto, sua vida tomaria um rumo sombrio quando ela começou a experimentar fenômenos perturbadores, que acabariam por levar à sua morte prematura. Ao entrar na adolescência, ela começou a vivenciar o que acreditava serem encontros sobrenaturais. Ela relatou ter visto rostos demoníacos e ouvido vozes que a atormentavam implacavelmente. Convencida de que estava possuída por demônios, Anneliese e sua família procuraram a ajuda da Igreja Católica. Os exorcismos de Anneliese Michel estão envoltos em controvérsia e tragédia. Convencida de que estava possuída por múltiplos demônios, Anneliese passou por uma série de exorcismos realizados por dois padres católicos, Padre Onno Brands e Padre Jon Stolt. Os exorcismos foram realizados durante um período de vários meses, durante os quais Anneliese exibiu comportamento perturbador. Esses comportamentos incluíam falar com vozes estranhas, convulsões, automutilação e recusa em comer. Os rituais eram intensos e fisicamente exigentes, com Anneliese suportando horas de orações, água benta e ritos religiosos. Apesar dos esforços dos padres, a condição de Anneliese piorou, e ela acabou sucumbindo à desnutrição e desidratação em 1º de julho de 1976. Sua morte gerou um processo legal altamente divulgado, com seus pais e os dois padres acusados de homicídio por negligência. O julgamento investigou a natureza controversa da possessão de Anneliese e a ética do uso do exorcismo como tratamento para doenças mentais. Durante o julgamento, que ocorreu em 1978, o tribunal ouviu depoimentos de médicos especialistas, estudiosos religiosos e testemunhas, que observaram a condição de Anneliese. A acusação argumentou que a morte de Anneliese foi resultado de negligência, por parte dos seus pais e dos padres, que não lhe prestaram cuidados médicos adequados. A defesa, porém, alegou que Anneliese estava genuinamente possuída por demônios, e que os exorcismos foram realizados com a intenção de ajudá-la. Eles argumentaram que os padres acreditavam que estavam seguindo os princípios da sua fé, e que tinham agido de acordo com os desejos de Anneliese. No final, o tribunal considerou ambos os grupos de réus culpados de homicídio culposo. Os pais de Anneliese e os dois padres foram condenados a 6 meses de prisão, posteriormente suspensa, e 3 anos de liberdade condicional. O pós-julgamento se tornaria uma sensação na mídia, gerando debate sobre a interseção entre fé e doença mental. Anneliese Michel foi enterrada no cemitério local de sua cidade natal, Klingenburg am Main, Baviera, Alemanha. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação para algumas pessoas, que acreditavam nos aspectos sobrenaturais de seu caso. A história de Anneliese Michel inspirou vários livros, filmes e documentários, muitas vezes enfocando os aspectos controversos de seu exorcismo e as implicações legais que cercam sua morte. Algumas obras notáveis inspiradas em sua história incluem O Exorcismo de Emily Rose 2005, Requiem 2006, e vários documentários que exploram o caso e seu impacto na cultura popular e nas crenças sobre o exorcismo. A história de Anneliese Michel continua a fascinar e perturbar até hoje. Alguns a veem como uma vítima trágica de fanatismo religioso, enquanto outros acreditam que suas experiências foram manifestações genuínas de possessão demoníaca. Seja qual for a verdade, o caso dela continua sendo um dos mistérios mais assustadores e desconcertantes da história paranormal. Ao refletirmos sobre a vida e a morte de Anneliese Michel, somos lembrados do poder duradouro da crença e das complexidades da mente humana. A história dela desafia nossa compreensão da fé, da doença mental e dos mistérios do sobrenatural.